Boa noite, desculpa aí. Boa noite. Boa noite, Sensei, tudo bem? Muito boa noite, Sensei. Essa live é em comemoração aos 100 anos do Karatê. E nós temos a participação especial do Roberto Santana, Sensei. Para aqueles que ainda não conhecem, eu farei uma breve apresentação. Ele já é um instrutor muito conhecido no nosso meio karateístico, mas aqueles que estão assistindo pela primeira vez, eu quero fazer um breve currículo do Sensei Santana. O Sensei Santana iniciou a sua prática do karatê em 1974. Ele é instrutor de karatê formado pela JKA, sexto Dan. Ele foi aluno direto do Sensei Stan Smith na África do Sul. Também ele possui o sexto Dan pela WTKO, do Sensei Richard Amos. Esteve ensinando karatê e defesa pessoal e artes marciais na África do Sul, Estados Unidos e Grécia. Atualmente, o Sensei Santana é o instrutor-chefe do Santana Dojo em Ribeirão Preto, em São Paulo. Sensei Santana, eu quero externar aqui a minha eterna gratidão pela sua participação numa data tão importante para nós karatecas. Sensei Santana, é com você a sua palavra. Bom, Sensei Fernando, em primeiro lugar, eu queria agradecer o convite para participar dessa live. Para mim é uma honra. Você sempre tem acompanhado, tem dado força para a gente, todos os seminários que a gente tem feito aqui na cidade, internacionais ou mesmo seminários nacionais. A gente sempre teve o privilégio de ter sua presença aqui. Então, em primeiro lugar, eu queria agradecer o convite. E a oportunidade é bacana, porque são 100 anos de karatê moderno e parece que essa data aí ficou meio que esquecida aqui no Brasil, né? A gente não vê ninguém comemorar, várias comunidades de karatê aí que a gente tem aqui no Brasil, são poucas as pessoas que comentam essa data, né? Então eu queria agradecer a sua iniciativa de ter lembrado e vamos tentar aí bater um papo sobre a história do karatê hoje. Ótimo, Sensei. Eu quero externar aqui também a minha gratidão. Já há algumas décadas eu tive a oportunidade de conhecer e tê-lo como um amigo. E a sua amizade me proporcionou abrir muitos horizontes no karatê. Como você mesmo já teve a oportunidade de dizer, eu sou freguês de você em Ribeirão Preto, não é verdade? Todos os seminários eu faço questão de estar presente. Mas, Sensei, a partir da década de 20, ocorreu um fato histórico que veio a mudar de vez o rumo da prática da nossa arte marcial. Esse fato ele foi liderado por Funakoshi Sensei. Você poderia comentar para nós a respeito desse fato, Sensei? Bom, vamos começar então, né? O Funakoshi Sensei nasceu em Okinawa, né, em Shuri, em 1868, né? E ele foi educado nos clássicos chineses. Então o pai dele, a família dele era muito rigorosa, né? E ele foi criado com a educação privilegiada lá, tá? E lá em Okinawa ainda, ele conheceu o filho do professor Asato, que era um dos mestres dele, e levou ele para praticar karatê lá com o pai dele. Eles eram colegas de escola, ele passou a praticar karatê lá, e nessas práticas com o professor Asato, muitas vezes o professor Itoso aparecia lá também, inclusive nos treinamentos, para assistir aos treinos e tal. Bom, o que aconteceu? Eles começaram a perceber o valor que o karatê tinha como educação física e eles acabaram incorporando o karatê nas escolas de educação física de Okinawa na época. Então, com o professor Itoso e o professor Funakoshi, eles foram introdutores do karatê na educação física das escolas, tá? Em 1921, o Hirohito, o imperador do Japão, numa viagem que ele fez para a Europa, ele parou em Okinawa e nessa parada ele acabou assistindo uma demonstração de karatê dada pelo sensei Funakoshi a alguns dos seus alunos e ele ficou muito impressionado com o karatê que ele viu ali, né? Então ele fez um convite para o sensei Funakoshi para Tóquio e demonstrar isso lá no Japão e foi o que ele fez, né? No ano seguinte ele foi para Tóquio e em 1922 ele chegou no Japão e fez uma exibição
uma exibição de karatê lá na... Estou tentando lembrar agora o nome. Bom, enfim. E essa demonstração fez muito sucesso na época, na qual o imperador também estava presente nessa introdução, nessa demonstração que ele fez em Tóquio. Tá? A exibição Atlética Nacional, foi o lugar onde ele fez a demonstração. E essa demonstração fez um enorme sucesso dentro do Japão. Tá? E coincidiu ali que isso foi um ponto determinante na mudança do karatê, né? Que ele conheceu o sensei Jigoro Kano do judô, que era o mestre do judô Kodokan, na época o esporte mais praticado do Japão. E o Jigoro Kano também era um grande mestre que através do judô ele estava educando o pessoal do Japão, nas universidades, nas faculdades e tal. E eles ficaram muito amigos, né? E nessa amizade, ele convidou o sensei Funakoshi para dar uma demonstração dentro da Kodokan. Então, na minha visão, e eu acho que é a visão correta, o sensei Jigoro Kano foi o grande responsável em abrir as portas do karatê para o Funakoshi. Porque até então a arte de Okinawa, que ninguém conhecia no Japão, quando ela foi demonstrada na Kodokan, ela foi demonstrada para a elite japonesa. Os melhores judokas do Japão estavam presentes. O Jigoro Kano convidou também a elite, jornalistas, pessoas que tinham bastante prestígio no Japão, de Tóquio na época. E essa demonstração chamou muito a atenção da arte marcial do Japão, principalmente dos judokas. E eles selaram uma amizade com isso, na qual o próprio sensei Jigoro Kano convidou o Funakoshi sensei a ficar no Japão, porque até então ele tinha ido no Japão apenas para demonstrar o karatê e voltar para Okinawa. Com o pedido do Jigoro Kano, o sensei Funakoshi acabou ficando em Tóquio, ensinando o pessoal da Kodokan. E com esse estreitamento dessa relação, os adeptos do karatê começaram a aumentar. E o sensei Funakoshi, nessa época, ele morava num alojamento de alunos de Okinawa, que chama Meisei Juku, né, que foi o primeiro dojo que ele formou no Japão, que era dentro de um alojamento onde ele morava, onde ele tinha o papel ali de zelador, faxineiro, ele era o jardineiro ali do local, em troca de morar ali. Como se Funakoshi era uma pessoa que não tinha muitas posses financeiras, né, já estava vivendo praticamente do karatê, naquela época o karatê estava começando, ele acabou dando aula nesse dormitório chamado Meisei Juku, né, em Tóquio ali. Então a história do karatê começou assim, né? E ali ele acabou ficando um tempo ensinando karatê na Kodokan. E a partir de 1930, ele começou a juntar alunos da high school, do colegial, e alunos de faculdade, e começaram a dar treinamento dentro das faculdades do Japão. Tá? Então, na verdade, o Karatê Shotokan e a própria Nihon Karate Kyokai, a JKA, ela começou, na verdade, dentro das universidades do Japão. Ali que começou um movimento muito forte na divulgação do karatê para estudantes, né? Já estava com certa credibilidade junto aos judokas. O sensei Jigoro Kano, inclusive, queria que o Funakoshi abrisse uma sessão dentro da Kodokan de karatê. E o sensei Funakoshi não aceitou porque ele sabia que senão o karatê ia viver eternamente na sombra do judô. Ele não queria isso. Ele queria estabelecer o karatê como uma arte marcial japonesa. Então, com isso, ele modificou o nome dos katas, ele modificou a forma de treinamento, da onde ele pegou toda a metodologia do sensei Jigoro Kano. Estando diariamente ali, ele observou o treinamento, como é que o Jigoro Kano fez para dividir o treinamento em parte de fundamento, na parte dos katas. Ele pegou o mesmo modelo de treinamento e adotou isso para o karatê. Tá? E aí ele começou a ensinar assim nas universidades. Até que nos anos 30, mais ou menos, entre 1933 e 1935, ele estabeleceu toda a parte de metodologia do comitê, que até então o karatê era só praticado na parte de kata e makiwara. Não se treinava comitê antes disso. O treinamento era baseado em 90% treino de kata, e makiwara. Nem Kihon ainda não tinha naquela época, né? Porque o pessoal já começava aprendendo através dos katas. Então, até 1935, ele reformatou o treinamento de comitê juntamente com o Otsuka Sensei, que veio a fundar depois o Wado Ryu.
Então, mais ou menos, é essa a história aí. Aí ele modificou os nomes dos katas de Okinawa, das escolas de Shuri, de Narate lá. Mudou os nomes dos katas para adequar o nome japonês, porque, na verdade, o professor Funakoshi não queria nenhum tipo de lembrança de que o karatê tivesse algum vínculo com Okinawa, mesmo porque esse karatê de Okinawa tinha muita origem na parte chinesa, né? Os chineses, o Shaolin, tinham ensinado o povo de Okinawa e ele queria desvincular essa parte chinesa do karatê, fazendo com que o karatê fosse conhecido como uma arte japonesa. Daí que ele mudou os nomes dos katas para nomes japoneses mesmo, né? Então foi daí que houve essa mudança aí no karatê dentro do Japão. Fantástico, Sensei. Essas informações são cruciais para todo estudioso do karatê. Trazer novas reflexões para que a prática do karatê seja consciente. Porque, na verdade, Sensei, o karatê sempre foi cheio de mistérios, de lendas, de crendices, de informações equivocadas. Então, nós não somos portadores da verdade, mas trazer algumas elucidações para o próprio karateca, o budoka, ele possa também aprofundar os seus estudos. Pois bem, Sensei. Pois não? Eu queria falar, inclusive, o seguinte, no Japão, né? Para quem já foi no Japão deve conhecer isso. Alguém brigar na rua, aplicar soco e chute numa pessoa, é crime mais punível do que você matar uma pessoa. Então o karatê sempre foi muito mal visto, porque é uma arte marcial que usa soco e chute, né? Daí você vê a dificuldade que o Sensei Funakoshi deve ter tido na época em fazer com que essa arte marcial fosse respeitada dentro do Japão. Você pode ver que, inclusive, aqueles filmes antigos do Sugata Sanshiro, do judô, né? Aqueles filmes antigos de artes marciais, os karatecas eram sempre os bandidos. Eles sempre apareciam no final do filme lutando contra o judoca, sempre com roupa suja, com rosto sujo, sem fazer a barba. Eles eram retratados sempre como os bandidos, né? Então você imagina aí o trabalho que o Sensei Funakoshi teve para mudar essa ideia do karatê. Mas ele só teve sucesso nessa empreitada dele por causa da ajuda do Jigoro Kano Sensei. Porque, inclusive, a própria filosofia do Karatê-Do, ele trouxe baseada na filosofia do judô. O judô só passou a ser respeitado no Japão como arte marcial depois que se tornou judô, né? Enquanto era jiu-jitsu, tinha aquela coisa de desafio, aquela coisa de uma academia desafiar a outra, né? Então, com a introdução do Do, da filosofia na arte marcial, essas coisas mudaram, né? E isso o Sensei Funakoshi trouxe do judô. É isso que eu queria dizer. Muito bom. Sensei, a nossa live está transcendendo o continente, a Europa está assistindo a nossa live. Que bom que a gente pode levar um pouco dessa informação para outras pessoas que estejam em outros países também. Mas, Sensei, eu quero fazer uma pergunta aqui com você. Atualmente, quais são os estilos de Karatê-Do mais praticados no mundo? Bom, vamos dizer o seguinte, hoje existem milhares e milhares de estilos de karatê divulgados aí no mundo todo, tá? Mas dentro do Japão, os estilos mais conhecidos, que são considerados estilos oficiais do karatê japonês, são Shotokan, que é o estilo que a gente pratica. Depois tem o Wado-ryu, que é o estilo fundado pelo professor Otsuka Sensei, que foi aluno do Funakoshi. Temos também o Goju-ryu, do Higaonna Sensei. Temos o Shitoryu, também, que é esse karatê do professor Mabuni, né? Professor Mabuni, Shitoryu. E temos também o Kyokushin, que é considerado um karatê de Kakuto, né? Um karatê para full contato, um karatê para exibição, para luta enfim, de contato, né? São essas escolas que são as escolas mais respeitadas do Japão. Agora, evidentemente que no Japão existem estilos de karatê que não são considerados oficiais, porque não estão vinculados ao Ministério da Cultura e da Educação do Japão. Tá? Então, o primeiro estilo de karatê que foi reconhecido pelo governo japonês foi o karatê Shotokan, por motivos óbvios, né? Foi o primeiro karatê que entrou no Japão e eles conseguiram se filiar ao Ministério da Cultura e do Esporte do Japão em 1955.
Tá? Então foi o primeiro. Né? Depois acabou entrando outros estilos também, com a fundação da Butokukai, da Nihon Butokukai, quando o karatê se tornou oficial, uma arte marcial oficial do Japão, outros estilos acabaram entrando. Muito bom, Sensei. Com essa chegada do karatê no Japão, nessa década de 30, a introdução do karatê nas universidades, você acredita que o karatê ele começou a ganhar contornos de evidências científicas na prática, Sensei? Na verdade, o karatê começou a tomar evidências científicas com a vinda do professor Nakayama, né? Até o professor Funakoshi ainda era muito um karatê ainda, vamos dizer assim, com muita influência de Okinawa ainda. As bases ainda eram muito altas, né? Não existia muita coisa de estudo científico em cima do karatê. Com o professor Nakayama Sensei, por que o Nakayama Sensei fez isso com o karatê? Porque os militares americanos que estavam baseados lá no Japão, depois da Segunda Guerra Mundial, foi formulado um treinamento de formação militar chamado Strategic Air Command, Comando Aéreo Americano. Eles fizeram um curso para aprender várias artes marciais para ajudar no treinamento deles. E o karatê entrou nesse currículo também. E como os americanos perguntavam demais, eles não ficavam contentes de aprender repetindo, como a japonesada faz. O japonês aprende sobre o método de repetição, né? Os americanos perguntavam muito, e o professor Nakayama não conseguia responder as perguntas, porque ele não tinha resposta para as perguntas. Então, por exemplo, ele perguntava assim, por que o soco tem que girar a mão no final? Por que eu não posso socar sem girar? Ele não tinha explicação para isso, ele teve que começar a estudar. Até o Sensei Funakoshi falou para ele, vai estudar isso aí para responder isso para eles, porque eu também não sei responder. Eu sei fazer, mas não sei responder. Aí o professor Nakayama começou a fazer um estudo intensivo na parte da biomecânica, ele começou a estudar ginástica olímpica, vários esportes, esqui na neve, que ele era instrutor de esqui também, professor Nakayama. E através desses estudos que ele fez, ele começou a tentar responder as perguntas para os americanos. E com isso, houve essa evolução, né? Essa evolução na técnica. Ele começou a explicar cientificamente como é que funciona um golpe. Por que o Zenkutsu Dachi fazendo mais baixo ele vai ter mais estabilidade? Por que você não pode fazer muito baixo, que aí você perde a velocidade? Você tem que encontrar uma altura que você não perca nem a velocidade, nem a estabilidade. E aí, através desse trabalho que ele fez, ele lançou um livro chamado Shinkyotei Karate-do, é o novo método de treinamento do Karate-do, que aqui no Brasil ou no Ocidente a gente conhece como Karatê Dinâmico, que foi lançado em 1965 pelo Nakayama, e aquele livro foi o ponto inicial da diferenciação do Karatê Shotokan para todos os outros estilos de Karatê, onde o Shotokan começou a ser ensinado sobre bases científicas. Aquele livro é considerado uma obra-prima do Karatê. Até hoje, aquele livro laranjado lá, ele é considerado o melhor livro de Karatê que já foi jamais escrito para o Shotokan. Maravilha. Inclusive, Sensei, eu sei que você tem um exemplar raro e compõe a sua biblioteca, não é verdade? Eu tenho um exemplar assinado pelo professor Nakayama, graças a Deus. E coincidindo também com o lançamento desse livro, houve também, a pedido do Sensei Funakoshi, o estabelecimento do curso de profissionais no Japão. Porque eles fundaram a JK em 1949. Aí, em 1956, como estava começando a aparecer vários estilos considerados não oficiais, e o Sensei Funakoshi não estava gostando do rumo que o Karatê estava tomando, ele começou com o professor Nakayama e pediu que o Nakayama fizesse um curso para treinamento de instrutores oficiais. Porque o governo, o Ministério da Educação e Cultura, só ia reconhecer professores que fossem formados nesse curso, como professores realmente gabaritados para poder ensinar o Karatê para qualquer lugar do mundo, né? Então, através desse curso, que já é conhecido como Kenshusei, treinamento dos profissionais, a partir desse curso, houve uma mudança gigantesca na parte técnica dos karatecas do Shotokan. Muito bem, Sensei. Do Japão, vamos caminhar para o Brasil. Sensei, o Karatê no Brasil, você sabe nos precisar em que ano chegaram os primeiros imigrantes japoneses
E quais foram os primeiros precursores do Karatê-Do no Brasil? Bom, apareceu um documento agora aqui no Brasil, recentemente, da coisa de um ano atrás, de uma demonstração que foi feita lá em São Paulo, em 1919, ou seja, antes do Karatê ser introduzido no Japão. Veio um grupo de Okinawa fazer uma apresentação aqui em São Paulo, e inclusive existe vídeo disso daí. Tá? Isso aí é uma notícia muito nova, não existia esse tipo de informação antes. Quer dizer que o Karatê chegou antes no Brasil do que no Japão. Interessante isso. Tá? Muito bom. Não era Karatê Shotokan, era o Karatê de Okinawa. Não sei precisar exatamente que grupo que veio, porque a informação também ela veio sem essa informação, né? Mas oficialmente o Karatê chegou aqui no Brasil, oficialmente, com o professor Harada, em meados dos anos 50, 1955. O professor Harada veio da Universidade de Waseda, no Japão, onde ele foi aluno direto do Sensei Funakoshi. Ele se estabeleceu em São Paulo. Ele abriu um dojo de Karatê Shotokan em São Paulo em 1955. Logo após a vinda dele, chegou também o professor Shinzato, que aí já é o Karatê da Shorin, né, que ele se estabeleceu em Santos. E a partir daí começaram a chegar os outros, o professor Uryu, o professor Sagara. Esses aí chegaram mais ou menos em 1959, 1960. E a partir de 1955, então, começou a vir bastante japonês para cá, para ensinar Karatê. Muito bom, Sensei. Recentemente nós tivemos uma grande perda do Karatê. Você pode falar sobre esse Sensei que, infelizmente, está sendo esquecido de ser devidamente homenageado por tudo que ele fez pelo Karatê? Bom, você está falando do Sensei Okuda, é isso? Isso. Bom, isso aí eu gostaria de chamar muita atenção pelo seguinte, né? Aqui no Brasil nós tivemos grandes mestres de japoneses de Karatê, como o professor Tanaka do Rio, professor Uryu, professor Higashino de Brasília, professor Sagara não pode ser esquecido de forma alguma. O professor Sagara foi, além de ter sido uma excelente pessoa, ele era um karateca de excelente nível técnico. Mas todas essas pessoas chegaram no Brasil como agricultores, eles não chegaram no Brasil para dar aula de karatê, né? Eles vieram formados e para trabalhar na parte da agricultura aqui no Brasil. Tá? O único instrutor que chegou do Japão como instrutor de karatê profissional foi o professor Okuda. Então o professor Okuda foi enviado pelo professor Nakayama para regulamentar a Nihon Karate Kyokai, ou a JKA, aqui no Brasil. Então ele chegou aqui um pouco mais tarde que esses aí, ele chegou em 1972, onde ele estabeleceu... A princípio ele começou a dar aula na academia do Sensei Sagara. Tá? Mas lá ele ficou pouco tempo e acabou abrindo a academia dele na Rua Vergueiro. Né? Foi o mestre que o meu mestre treinou com ele, o meu mestre, que é o Okuyama, aqui de Ribeirão Preto, foi o primeiro aluno do professor Okuda no Brasil, professor Okuyama, com o qual eu treinei, onde eu comecei o Karatê. Depois eu passei a treinar com o professor Okuda, porque o próprio professor Okuda pediu que eu passasse aí para São Paulo para treinar com ele. Então, assim, o que me deixa muito chateado, Sensei Fernando, foi que, indiferentemente de outros grandes mestres que tem, professor Matida, professor Sasaki, etc., grandes mestres de Karatê, recentemente num evento da JK que teve aí agora, recentemente na USP, lá em São Paulo, ou lá no Clube Nippon, não sei precisar qual desses dois lugares, houve uma inauguração de uma placa comemorativa ao professor Sasaki, merecidamente, né? O professor Sasaki fez muito pelo Karatê do Brasil, pelo Karatê de São Paulo, mas nesse evento foi um pouco depois da morte do Sensei Okuda, e não houve nenhum tipo de prestação de homenagem à morte do Sensei Okuda que tinha acabado de acontecer. E o Sensei Okuda, praticamente, o Sensei Okuda foi o pai de todos eles aí, porque o Sensei Sasaki, o Robson Maciel, o Sensei, o Ricardo Delia, o Enio, etc., todos esses treinaram com o Sensei Okuda, foram formados lá com ele, no curso que ele deu, era um curso de profissional, quando ele chegou no Brasil. Então eu fiquei extremamente chateado em saber que nessa homenagem que fizeram ao Sensei Sasaki lá, não fizeram nem um minuto de silêncio ao professor Okuda, que tinha acabado de falecer também. Isso aí me chateou bastante. Isso aí mostra também que essa parte tão preconizada pelo Funakoshi, que é a parte da filosofia do Karatê, muita gente importante está esquecendo
da parte da cortesia, né? Do Reiki do Karatê, né? Não podiam ter esquecido de maneira nenhuma de ter feito uma homenagem ao professor Okuda, gostem dele ou não, porque nós temos que levar em consideração que o professor Okuda foi um grande exponente do Karatê aqui do Brasil. Muito bom, Sensei. Você pode falar um pouco sobre a geração de ouro do Karatê? Nós tivemos grandes karatecas que realmente fizeram, ainda fazem a história do Karatê, e são brasileiros que carregam o amor do Karatê no coração. Você pode falar um pouco sobre essa geração de ouro para nós, por favor? Pode, claro. Olha, o Sensei Fernando, eu também fui um daqueles que cresci admirando essa geração de karateca, que é a geração dos anos 70, que era o Ronaldo Carlos da Silva, o Hugo Arrigoni, o Flávio Costa, o Ricardo Delia, o Robson Maciel. Esses eram os atletas, a família Caribé da Bahia, que a gente não pode esquecer, porque, na minha opinião, a equipe da Bahia sempre foi a melhor equipe de karatê do Brasil, né? Porque ganhavam tudo por equipe na época, eram grandes exponentes da nossa arte marcial. Graças ao grande Denilson Caribé, que hoje é o patrono do karatê brasileiro, que foi a pessoa que iniciou o trabalho do karatê na Bahia. Então a gente tem esse grupo de pessoas, o Jacaré, o Juarez Alves lá do Rio Grande do Norte. Então, assim, essa geração dos anos 70, ela marcou demais o karatê, porque era um karatê muito viril, um karatê muito forte, um karatê que naquela época não existia protetor de mão, não existia protetor de boca. Ali a ordem, ali naquela época dos campeonatos, era bater de verdade, não tinha esse negócio de puxar a mão. Então, assim, eu lembro que o Sensei Okuda falava assim, ó, se você tem medo de fazer karatê de full contact, não entra em campeonato. Porque campeonato tem que acertar, se não acertar, não ganha ponto. Essa era a ordem que ele falava, e era realmente assim mesmo, né? O cidadão terminava o campeonato, por exemplo, o Campeonato Paulista ou o Campeonato Brasileiro, para chegar numa final ele teria que fazer pelo menos umas 8, 9 lutas. Vou dar um exemplo. Ele terminava a última luta todo arrebentado, com a cara inchada, às vezes perdia dente, nariz quebrado, assim. Então era um karatê muito violento naquela época, né? E levando em consideração também outro aspecto, né? Não existia categoria de peso. Todo mundo tinha que lutar com todo mundo, né? Então um campeonato desse aí naquela época, nos anos 70, vamos dizer, tinha aí 300 atletas no torneio todo. 300 atletas. Então você tinha que fazer aí pelo menos umas 6, 7 lutas para chegar na final. E quando você chegava na final, não tinha ninguém que chegava inteiro. Todo mundo chegava machucado. Então, geralmente, quem ganhava o campeonato é aquele que estava melhor preparado naquele dia. Isso é sem dúvida. Então, por causa disso, Sensei Fernando, a gente não esquece dessas pessoas, né? A gente sempre vai lembrar dessas pessoas, porque era sempre os mesmos que ganhavam. Era sempre as mesmas pessoas. Era muito difícil uma pessoa treinar karatê e conseguir superar esses que eram os melhores karatecas do Brasil da época. O Ronaldo é uma pessoa sensacional, o próprio Hugo Arrigoni, que foi considerado entre os 6 melhores atletas de karatê de comitê do mundo, né? Sensei Hugo Arrigoni que venceu o Yahara 2 vezes dentro do Japão, né? Não tem nenhum atleta ocidental que ganhou do Yahara, muito menos dentro do Japão. Sensei Hugo fez isso 2 vezes. Então nós tínhamos uma equipe muito, muito forte aqui no Brasil. Que é essa aqui equipe. De Minas, Sensei. O Fraser. O Fraser, desculpa não ter lembrado, agora você lembrou. O Fraser, o Antônio Pinto, foi um excelente karateca. O Sensei Robson fala muito bem dele. Então, assim, fez parte dessa geração também, né? Sensei Akio, que implantou o estilo Kenny Ryu, que também. Exatamente. Eu lembro do Sensei Akio arbitrando os campeonatos brasileiros. Ele era considerado um dos melhores mestres de juízes, de árbitros de torneio, de campeonatos. Muito bom, Sensei. É bom a gente recordar, é lógico que um nome ou outro a gente pode não enfatizar, mas a gente sabe da importância dessa década de ouro que deixou grandes raízes e influência do karatê, né, Sensei? Exatamente, né? Todos nós começamos a treinar karatê, tendo essas pessoas aí como heróis da gente, né? Muito bem. Sensei, como que eram os treinamentos do karatê quando você iniciou e como que eles são conduzidos hoje? Houveram avanços ou retrocessos? O senhor pode nos elucidar? Bom, eu vou dizer para você assim, os treinamentos que o professor Okuda fazia no treinamento lá dele, né? Que eu peguei minha faixa preta com o professor Okuda,
até terceiro dan eu fui com ele, né? Então, eu posso dizer para você assim que eu nunca sofri tanto na vida, porque os treinamentos do Sensei Okuda, todos eles eram baseados no treinamento de instrutores do Japão. Era muito forte, muita repetição de treinamento. Não tinha Kihon que a gente não fizesse menos que 500 repetições de Kizami Gyaku com cada braço, por exemplo. Depois, Maigeri chutando por cima da cadeira, 500 cada perna. Assim, era todo dia, milhares e milhares de repetições. Depois, kata também, milhares de repetições. E o comitê era pesadíssimo. O comitê com aquelas lendas do karatê na época, da academia do professor Okuda, o Sensei Chicão, que hoje está no Alagoas, o Sensei Carlos Rocha, o Sensei Rony Schmeling, eram os grandes karatecas da seleção paulista, estavam todos lá no professor Okuda, né? E eu era um garoto, eu era um adolescente, 17 para 18 anos, você imagina a pressão que tinha para treinar junto com esse grupo, né? E o Sensei Okuda, ele não afrouxava comigo, não. Ele queria que eu lidasse com o pessoal do mesmo jeito. Não tinha jeito. Se quisesse participar daquela turma lá, tinha que aguentar o treinamento. Então, o treinamento era muito forte, mas que fez um bem enorme para mim, né? Toda a formação que eu tenho espiritual, na parte de karatê, foi que eu aprendi lá com o professor Okuda. Em relação ao que você perguntou ao pessoal de hoje em dia, o que acontece? Hoje o karatê está muito mais seguro para treinar. Hoje mudou a ênfase do karatê. Naquela época, não podemos lembrar também que nessa época aí, após a guerra, né, os japoneses eles usavam muito esse recurso aí de intimidar o ocidental por causa da guerra, né? Coisa de vingança da Segunda Guerra Mundial. O contexto era outro, né? Com o tempo, o karatê foi ficando mais seguro, foram entrando as regras do karatê aí, que eles falam de karatê olímpico aí, mas karatê mais esportivo, né? Foi exigido proteção, né? O Comitê Olímpico Internacional exige essa parte da segurança. Então, hoje em dia, na minha opinião, o karatê, vamos dizer, está mais técnico, ele está muito mais, a parte técnica está muito mais apurada do que antigamente, mas caiu demais a parte espiritual, porque não tem aquela pressão que tinha antigamente. E a pressão no karatê, ela é muito importante. O meu sensei, o Stan Schmidt sensei, ele falava assim: sem pressão, sem karatê. Se não tiver pressão, você não está treinando karatê. Treinar só para treinar, para viver na zona de conforto, esquece. Você não vai evoluir o seu karatê se você treinar o seu karatê só na zona de conforto. Então, assim, evidentemente que a metodologia de treinamento de comitê tem que ser progressiva para não assustar a pessoa, mas pouco a pouco tem que ser colocada pressão em cima do aluno para que ele comece a entender essa pressão e tirar proveito dela em favor próprio, né? Muito bom, Sensei. Tem alguma mensagem que você quer deixar para as novas gerações? Porque, como você mesmo falou, muita coisa tem se perdido e a gente não pode esquecer de resgatar os valores do karatê. Sensei, qual que é a mensagem que você deixa para as novas gerações? Sensei Fernando, eu acho assim, eu acho que o dojo é um dos poucos lugares que sobraram hoje em dia para você vigiar a educação de uma pessoa. Então, dentro do dojo, a gente não pode fazer qualquer coisa. Nós não podemos entrar mascando chiclete, nós não podemos entrar mastigando, nós não podemos falar bobagem, falar palavrão dentro do dojo. Brincadeira, tem que saber a hora de fazer brincadeira. Na hora que você entra no dojo, você tem que preparar o seu espírito para uma hora de treinamento ali. Então a gente tem que respeitar o que o Sensei Funakoshi queria, que é a formação do caráter da pessoa. Então o que eu vejo muito hoje em dia, tem muito dojo que você olha o treino, parece que é um parque de diversão ali. Parece que o cara está na Disneylândia. O cara sentado de perna aberta, ninguém respeita ninguém, não tem a mínima disciplina. Então o que eu queria deixar hoje para essa juventude nova é o seguinte: quando você for procurar um dojo para você treinar, dá uma verificada no currículo do professor, vê quem ele é, qual que é a árvore genealógica, com quem ele treinou, para saber se realmente esse professor é um professor sério, se ele está habilitado para ensinar. Porque você sabe, hoje em dia, qualquer um que tem uma faixa preta na cintura se diz professor. Tá? E tem muita gente, tem muito oportunista hoje se aproveitando dessa situação. Então, nós não podemos esquecer o princípio da filosofia do karatê, que tem que ser
concomitantemente treinado juntamente com a parte técnica. Não é só a parte técnica também, entrar no karatê só para aprender a lutar. Não, vamos treinar karatê, mas junto com o karatê, a filosofia do Budô tem que estar presente. Né? Você não pode fazer uma coisa em detrimento da outra, separar as coisas. Então, durante uma aula de karatê, é muito importante que o professor converse com seus alunos no final do treinamento, mostrar que as pessoas são diferentes, que a flexibilidade, o corpo das pessoas é diferente. Ali dentro do dojo, não existe uma competição entre duas pessoas. Ali a competição é você com você. Você tem que entender que cada dia que você está no dojo, você tem que fazer o melhor possível. Não é que você tem que competir com um colega que está ali, que é um colega de treino, né? As pessoas hoje levam o karatê mais para esse lado de competição esportiva. Isso é uma fase pequena na vida de um atleta. Né? Não é a parte mais importante. A parte mais importante do karatê é a formação da pessoa, né? É manter a pessoa aprumada, né? A entender o que é certo, o que é errado, o respeito do colega de treinamento, o respeito para aquele que é mais sênior, que é mais avançado que você, né? E a recíproca é verdadeira também. O sênior, aquele que é mais velho, ele tem que entender também a importância dele em relação ao mais novo. Ele tem que ajudar o mais novo a subir. Porque tem muita gente também que é sênior, que é mais velho, e às vezes dá a mão para o outro subir a escada, a hora que ele está subindo a escada, ele solta a mão. Não é por aí, né? Então, cada um tem que saber o seu lugar dentro do dojo. Então, essa parte da hierarquia que existe dentro do karatê, isso é muito importante para o aluno entender. A mensagem que eu tenho é o seguinte: karatê é uma arte maravilhosa, que é bom para a saúde, é bom para a tua mente, é bom para o teu espírito, né? Mas você tem que treinar com um professor competente, né? Um professor que realmente esteja sério. Sensei, para encerrar a nossa live, qual o alerta que você faz para uma pessoa que realmente venha praticar o karatê? Quais são os pilares que consolidam a prática verdadeira de um karatê sério, forte e seguro? Em primeiro lugar, bom, o karatê, para quem já conhece um pouco de karatê, sabe que um treinamento de karatê é baseado nos 3 Ks, né? Treino de Kihon, que é o fundamento do karatê, onde você aprende os golpes, como que soca, como que chuta, como que faz uma defesa. Depois o kata, que é a aplicação desse Kihon numa forma ordenada, né? E depois kumite, que é a parte de treinamento onde você tem um parceiro de verdade na sua frente. Então, um treinamento de karatê, ele tem que ter esses 3 elementos, tá? Evidentemente, como eu falei já anteriormente, juntamente com isso, o professor tem que introduzir a parte da filosofia também. São os preceitos que o Sensei Funakoshi queria que fossem imortalizados no Karatê Do. Eu acho que as pessoas hoje em dia se esquecem, em grande parte, dessa filosofia do Sensei Funakoshi, né? Que é usar o Karatê para o bem, né? Não é usar o Karatê para o mal, né? É você preparar o indivíduo, né? Através do treinamento forte, através do treino espiritual, e fazer com que as pessoas se tornem melhores a cada dia. Essa é a mensagem que eu tenho para dizer aí. Então, nós tivemos uma live hoje com a presença e a participação especial do Roberto Santana Sensei, instrutor-chefe do Santana Dojo em Ribeirão Preto. Eu quero agradecer a sua disponibilidade, Sensei, de partilhar um pouco da sua experiência. É apenas uma reflexão e uma gratidão que a gente está fazendo hoje em celebração aos 100 anos do Karatê. Então, mais uma vez, muito obrigado, Sensei. Eu quero pedir a sua permissão para salvar essa live e deixar disponível em nosso canal do YouTube. Claro, Sensei, muito obrigado. Eu que agradeço, viu, o convite. Para mim é uma honra falar sobre o Karatê. Sempre que precisar, a gente está à disposição aqui. Queria agradecer também a presença de todos os amigos aí, aos meus alunos, aos amigos que entraram. Tá? A gente fica muito satisfeito em saber que as pessoas têm interesse em conhecer a nossa história, né? O Karatê é uma arte maravilhosa e vocês estão convidados a vir conhecer o dojo. Assim que estiverem em Ribeirão Preto, vem conhecer o dojo da gente aqui. Tá bom? Valeu, muito obrigado. Muito obrigado, Sensei. Agradeço a todos os karatecas, familiares e amigos que nos prestigiaram nessa live. A nossa eterna gratidão. Domo arigatou gozaimasu. Então, pessoal, obrigado aí, viu? Um grande abraço, Sensei.
Obrigado, obrigado. Tchau, sensei.